Muito bem, minha gente, aqui estamos nós novamente com as ideias livres pelo nosso Ideia Livre. E hoje temos muita alegria e muito respeito de contarmos com a presença de Pai Marcelo de Oxóssi. Pai Marcelo de Oxóssi, que é o nosso querido irmão Marcelo, comerciante, trabalha com distribuição de bebidas, porque trabalha mesmo, não é mole não, está muito duro, mas iniciou-se na nação candomblé há 29 anos. Então, hoje nós vamos ter aqui um aprendizado informal fantástico. Olha, eu pude conversar com ele, com o pai Marcelo de Oxóssi, simpático, articulado, fala fácil, um homem bem casado, com seus 4 filhos, uma pessoa dedicada à nação, e ele é responsável, depois ele vai dar os dados, pelo Abaçá, mais conhecido como Axé de Oxóssi. Abaçá de Oxóssi, que é a casa dele lá em Nova Iguaçu. Vamos desde já dar o boa noite, bom dia ou boa tarde, para que você está assistindo em qualquer hora é hora, né? Porque nós estamos pelo nosso canal do YouTube, Jeide TV, o programa é Ideia Livre, você já sabe, idealivre@jeide.org.br. Então eu quero cumprimentar e agradecer, a princípio, a presença auspiciosa e honrosa do nosso pai Marcelo de Oxóssi. Boa noite, pai, tudo bem? Tudo bem, senhor Horácio. Que bom ter você aqui, né? A vibração ficou logo boa aqui. Todo mundo já, ok, fez a sua saudação à linha. Eu queria fazer algumas perguntas, porque nosso objetivo nesse nosso bate-papo informal, pai Marcelo, é esclarecermos esse mundo de gente que nos assiste pela internet, pelo nosso YouTube, que é um grande canal, onde tem esses nossos programas todos hospedados. Eu queria primeiro, para saciar toda a nossa curiosidade, saber como é que essa religião magnífica, que é o candomblé, chegou no Brasil ou como ela teria nascido aqui. Nós somos leigos nesse assunto e queríamos que você nos falasse com o seu conhecimento, com a sua capacidade. O candomblé. Primeiro que o candomblé chegou ao Brasil através dos escravos, que nós, do candomblé, que cultuamos a cultura afro, denominamos que são os nossos ancestrais. Sim. Tá? Ela chegou em 1580 no Brasil. Meu Deus. Com a primeira leva de escravos que vieram, contrabandeados da África, para ser escravos aqui no Brasil. Que foi a primeira nação que chegou, que foi o povo de Luanda, tá? Que vieram da nação Angola. E chegando no Brasil, em 1580, foi quando se colonizaram com os índios. Foi o primeiro contato que eles tiveram com os índios e, dali, houve uma troca de informação. Vamos dizer, a cultura afro que veio, tá, do candomblé, se adaptou e se interagiu aprendendo costumes indígenas, e os índios aprenderam a cultura iorubá do candomblé. Daí a primeira nação Angola, que todo mundo chama, que é a nação mãe no Brasil, porque a segunda leva que chegou, que já foi em 1600 e algum, não sei se foi 620, 625, não me recordo, chegou a segunda leva, que trouxe o candomblé também, mas trouxe o candomblé queto. Aliás, jeje. Foi o jeje que chegou. Que trouxeram também a sua cultura jeje, da cultura afro.
E chegando aqui já encontrou, já enraizada e adaptada no Brasil, a cultura angolana. E eles acabaram se adaptando. E a terceira leva, que veio em 1700 e alguma coisa, chegou uma leva de escravos, foi a terceira que veio o povo de Queto, de Alaquetu, que trouxeram a sua cultura, e muito rica, que por sinal uma cultura muito rica em aprendizado, em conhecimento, mistério, trouxeram. E chegando aqui, mas uma cultura muito intransigente, que chegando aqui tiveram que se adaptar à cultura angolana, de Angola. Por isso que hoje dentro do candomblé não existe. Existe o Queto, o Jeje e o Angola. Cada uma é uma denominação, uma nação, uma língua, que na verdade passou-se a se falar uma língua só. Entendeu? Na África existia uma separação. Aqui tiveram que se adaptar a essa cultura. E o Angola, que quando ela chegou no Brasil, foi que os escravos foram, vamos botar assim, que despejaram no Brasil, que na época, vamos despejar em tal estado. Foi, a primeira os escravos chegaram Rio de Janeiro, Bahia e Maceió. Por isso que surgiu-se o samba de caboclo, que é uma cultura que tem no Nordeste, que no Nordeste você tem Angola, você tem o quê, tem tudo, mas a matriz africana lá é o toque de caboclo. Se você chegar na Bahia, aí já tem uma mistura do candomblé, tá, com a Umbanda. Aí já entra a Umbanda. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro se denominou o candomblé. Que depois de alguns anos, agora há 110, 108 anos ou 109, que surgiu a Umbanda através do Caboclo Sete Cruzilhada. Que aí surgiu a Umbanda. Mas também que no fundo, no começo, começou com uma linha, a Umbanda, tá, com a tradição do Caboclo Sete Cruzilhada, mas que alguns dirigentes futuramente foram misturando com o candomblé e hoje até muitos chamam de umbandomblé. Ah, é? É, Interessante. umbandomblé, que é uma maneira errônea. Eu ia te perguntar isso, porque você conhece também bastante, que eu sei disso, de Umbanda. E para o leigo, a diferença básica, resumida, qual seria, então, pai Marcelo? Da Umbanda Umbanda para o para o candomblé. O candomblé cultua ancestrais, Sim. tá? Orixás. Na Angola nós chamamos de inquices. No Queto, no G, chamam de vodunces, tá? Mas são orixás, são energias Sim. da natureza. Na Umbanda não existe orixá. Eu sei que, de repente, alguns umbandistas que vão escutar, vão assistir esse vídeo, vai questionar. A ideia é livre. Na Umbanda não existe orixás, existem guias, falangeiros. Muito Então claro. vamos colocar isso. Então há essa diferença. A Umbanda, existe a Umbanda pura. Vamos colocar a Umbanda pura. Aquela que um caboclo ele vem, mas ele não ele vem de ele vem de um segmento totalmente diferente de uma Umbanda com Quimbanda, aonde eu falei lá que houve a mistura e começaram a misturar a Umbanda com o Candomblé. Que aí vem a Umbanda com Quimbanda, a Umbanda na Goa, aí eles vão criando, que para mim está criando, é uma criação, tá? Há de se esclarecer. A Umbanda é Umbanda, o Candomblé é o Candomblé. Aí associam-se uma coisa na outra, e é totalmente diferente. Hoje a gente, depois dessa sua explicação, entende inclusive por que não se pode querer uma unificação imediata de candomblé quando ele tem nas suas raízes nações diferentes. Embora tenham se reunido aqui, se adaptado, mas oriundas da África são nações diferentes, com formações diferentes e tinham até o falar diferente, não é isso? Não, falar não, porque a língua iorubá ela é universal, tá? Existe a diferença de costumes. As nações, elas são os costumes, tá? Mas tem como se fazer uma unificação, sim. Tem, né? Você diz, quando diz costumes, você inclui a ritualística, muda? Ritual. Conduta Entendi. ritual. Vamos botar Entendi. a conduta ritual, Entendi. tá? A conduta ritual. E há uma diferença.
Mas tem como ter, porque se fala uma língua só. Sabe por quê? Porque tanto a Umbanda como a Angola, aliás, quanto o Queto, o Jeje, Angola, eles acreditam num só Deus, que chama-se Olodumare. Olodumare. A Umbanda acredita num Deus que se chama Oxalá. Oxalá. O católico acredita num Deus que se chama Deus, o Senhor da criação, que são um todo, um só. Por quê? Só muda o nome. Olodumare, no candomblé, é o Deus da criação, é Deus. Na Umbanda, Oxalá é Deus. Entendeu? Só modifica o nome. Então por que não pode ter a unificação? Se a minha conduta na Angola é defender os interesses dos ancestrais, dos orixás. O do Queto é a mesma coisa. Ele cultua, ele acredita e ele defende os ancestrais e o orixá. O orixá não muda. Entendeu? Oxóssi, meu pai, na Angola. Oxóssi, seu pai no Queto. É o Oxóssi. Vamos pegar o seu Horácio, tá? Hoje ele está no Rio de Janeiro. Amanhã ele está em São Paulo. Entendeu? É essa a diferença. Muito bom. Então pode ter unificação, podem se entender. Até para que possa brigar por uma causa justa. Exatamente, até para se organizar melhor e tudo. Me diz uma coisa, pai Marcelo, como é que o candomblé se organiza para efeito prático de trabalhos na casa de caridade, no axé? Como é que ele se organiza? São sessões variadas, consultas, que tipos de trabalhos aí? Bom, ideia livre. É o programa. Com Então certeza. a minha ideia é livre. É dentro daquilo que eu penso. Claro. Daquilo que há 29 anos, quando eu decidi, houve a necessidade de eu me iniciar, eu aprendi. Fui amadurecendo as minhas ideias e fui aperfeiçoando. Não existe caridade no candomblé. Não existe. Sei que o seu programa vai tomar um pau. Vai. Nós já estamos acostumados, de modo geral. Vai tomar um pau. Porque somos não diferentes. existe a caridade. Veja bem, a caridade como funciona num centro espírita kardecista, não funciona, não é igual. A caridade do candomblé é poucas. Tá? Eu não vou dizer a maioria, mas eu posso dizer assim, vamos dividir meio a meio, 50% de zeladores e zeladoras que nós temos dentro da cultura afro, vivem muito de aparência. A aparência é essa que diante de pessoas ele se coloca como um santo. Mas no seu íntimo ele não é. Ele só pensa nele próprio, porque se ele pensasse como ele demonstra ser, haveria respeito, já começando por aí, entre eles mesmos. Porque eu acho que a maior caridade é o respeito. Essa é a minha tese. Tá? O meu princípio da minha caridade é ter o respeito por você. E eles não têm. Por eles mesmos, de dentro da religião. Eles não se preocupam em criar. Vamos criar. Eu já criei uma época isso dentro da minha casa, do meu axé. Um dia para a sociedade, para a comunidade. Eu já distribuí escova de dente, pasta de dente, cesta básica, cesta de legumes. Amigos meus, dentistas, advogados, se propuseram de graça ir lá, auxiliar com uma assessoria jurídica, ensinar uma criança ou até um próprio adulto a escovar o seu dente. Trouxeram dos seus bolsos os flu, a comprar o pasta de dente, escova, para ajudar. Se toda casa fizesse isso, ela teria, sabe o quê? Uma unificação e teria força.
Seria uma religião de força. E isso, eu não estou falando só do candomblé, da umbanda, eu estou falando para tudo. Sabe por quê? O evangélico são denominações diferentes, mas são unidos. Sabe por quê? Porque eles praticam, indiferente da maneira deles, certa ou errada, eles praticam a caridade. E com isso, diante dos olhos das pessoas, eles se tornam o quê? A perfeição. Aí a gente dá um banda do candomblé, que faz, estou dizendo as séries que faz, não são enxergadas por ninguém. Então, se todos se unissem, o senhor tem sua casa, seja ela qual for a denominação, seja ela umbanda, seja ela o que for, Marcelo, somos do mesmo conceito. Nós prisamos o espiritualismo. Então, eu vou na minha casa fazer um dia de caridade, vamos lá dar uma força. E eu me proponho a ir lá colaborar, e a mesma coisa comigo. Recíproca também. Pô, vai ser maravilhoso, é ótimo. Mas ninguém pensa assim. Os zeladores, infelizmente, eles pensam no valor do jogo do Búzios. A verdade é essa. No valor do jogo de búzio, no valor do ebó que ele vai fazer, no valor da feitura, porque hoje em dia já não é nem o jogo de búzio, nem o ebó. Hoje em dia já virou o marketing, é a feitura de santo. Então ele só pensa nisso. E na sua bela casa luxuosa, cheia de pompa, de riqueza, de ostentação. Se parasse para olhar, será que é isso que o orixá quer? Porque os nossos ancestrais não tinham luxo, eram escravos. Dormiam na senzala, cozinhavam na linha, comiam o resto dos senhores deles. Entendeu? Não estou dizendo que uma casa ela não tem que ter um conforto, ela tem que ter um espaço, entendeu? Mas da mesma forma que uma igreja ela consegue construir o seu templo, e ali dentro daquele templo ela constrói um espaço social, por que o candomblé não pode fazer? Por que a umbanda não pode fazer isso? Entendeu aonde eu quero chegar? Entendi. Então é isso. Quer dizer, então, para tentar decodificar um pouquinho, a ritualística básica dos seus dias de trabalho no seu axé, na sua casa, ela compreende o quê? Que trabalhos são feitos da ritualística? Bom, dentro do que você possa revelar, evidente. Não, eu sei. Deixa eu explicar. Tudo é uma iniciação. Eu, como zelador, eu atendo todos os dias. Sim. Aos consulentes que precisam das suas necessidades, precisam de uma orientação espiritual para o seu dia a dia, para a sua vida. Sim. Tá? E temos os nossos, no meu caso, os filhos de axé. São os filhos de santos, que é mais conhecido. Esses têm um compromisso, não comigo, mas com os orixás dele, com as energias deles, tá? Para que eles possam cultuar e dali desenvolver as suas funções, as suas responsabilidades e dali também aprendam a poder se tornarem pessoas melhores. Ótimo, tá? Então, a minha casa, o meu axé é Angola. O candomblé é de Angola. Mas eu cultuo a Umbanda de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias nós temos. Porque lá na minha casa tem as pessoas que são de Angola e tem as pessoas que são da parte de Umbanda. Sim. Então, de 15 em 15 dias nós temos as nossas reuniões, que são as nossas sessões, chamadas sessões de Umbanda, onde tocamos para os guias, que geralmente chamam de orixás na Umbanda, mas são os guias, que é Ogum, Inhaçã, Iemanjá, Xangô e assim vai. Temos a nossa gira de caboclo, de preto velho e dos Exu. Fazendo no desenvolvimento nos médios, tá? De incorporação. E abrindo aquele espaço para que pessoas de fora, que às vezes também não têm recursos financeiros para poder estar se tratando num jogo de búzio, possam ir lá tomar seus passes, ter suas orientações pelos caboclos, pelos preto velho, até pelos próprios Exus, entendeu? Tomam seus passes. Ali, se um caboclo ele passa um banho de erva porque aquela pessoa necessita, aí a gente, da melhor forma, depois a pessoa me procura, que eu sou o dirigente, eu tento de alguma forma ajudar,
em doar erva, ensinar como que a pessoa vai fazer para criar aquele banho, para tomar aquele banho, acender a sua vela e assim vai. Isso. Esse é o segmento da Umbanda e do Candomblé, tá? E na minha casa, agora eu continuo falando do nível da minha casa. Na minha casa eu tenho cursos doutrinários. O que é o curso doutrinário? Não adianta você estar numa religião onde você não conhece, não sabe o que é que você está praticando. E isso é uma coisa que eu primo na minha casa, é o conhecimento. Até para que, se não vai ficar na minha casa, por algum motivo vai sair, mas não sai tão enganado. Ou seja, quando chegar na casa, em outra casa, ele não está tão cego diante daquilo que vão oferecer e passar para ele. Então, as doutrinas onde se passa o conhecimento, quem são os orixás, o que são, quem eles são, de onde vieram, o que vieram fazer, qual a responsabilidade deles atuando em cima de cada iniciado, de cada praticante, e essas coisas, um curso assim que abranja a religião no todo. Só que no meu, eu tanto faço o curso doutrinário na parte do Candomblé, como eu tenho o dia específico separado que faço na Umbanda. Para que também não haja aquela mistura quando vê o pessoal tá batendo canequinha, tá batendo pino, todo mundo doido. Sabe nem o que eles estão fazendo. Tá? Com umas linguagens, que aí no curso ele entra a linguagem Yorubá, falar em Yorubá, Yorubá e tradução em português. Entendeu? Então é assim que funciona a doutrina. Eu estava numa conversa bastante interessante com o pai Marcelo. Essas conversas prévias que a gente fica na antessala batendo um papo e, evidentemente, aprendendo. E eu ouvi uma coisa dele que eu não podia deixar de dividir com vocês. Num determinado momento, por uma curiosidade natural, eu sou um universalista, admirador do Candomblé, da Umbanda, e eu disse, pai Marcelo, já me disseram muitas vezes que a minha vibração, meu orixá é Xangô, outros já disseram que é Ogum, outros já disseram que era o Mulu. Já que o senhor está aqui na nossa casa, nessa boa vibração, somos dois trabalhadores de Deus dedicados, com décadas de serviço, o senhor poderia me dizer alguma coisa? E a resposta dele foi a seguinte, ele vai explicar isso, né? A resposta é a seguinte, não posso dizer não, porque a gente não diz olhando as pessoas, presentes apenas com as pessoas. A única coisa que pode responder é o búzio, que é a linguagem que o protetor espiritual, a vibração espiritual, conversa através do zelador, ou seja, através de quem está julgando o búzio. Então, sem o búzio, não dá para a gente dizer, infelizmente, olhando pelo telefone, não é isso, pai? Da tua pergunta que eu falei, é o que eu disse para você. Não existe enterro sem defunto. Então não tem como você me ligar e dizer, joga para mim, e eu simplesmente fazer o jogo. Tem como. O jogo ele é feito de corpo presente. E não existe, eu chamo, isso é uma palavra minha, olhômetro. Vamos olhar e vamos dizer, não. Então para que existe o Zifá, que é o jogo de búzios? Para que existe ele, se tem um olhômetro? Tá? Então, só quem responde, quem dá santo, quem dá o orixá, que ampara no nascimento, é o Zifás, é o jogo de búzios. Cabala não diz orixá. Cartas, cartomancia, não fala. Vidência não fala. Então, se alguém chegar, olha, você é do santo tal, eu dou um conselho. Para não ser mal educado, se agrade, dá um sorriso e diz, tá, obrigado. Acabou. O Zifás, o jogo de búzios, é a nossa ligação com o Orum. O Orum é o céu. É a nossa ligação. É ele que fala. É ele que diz. Você é de Xangô, você é de Oxum, você é de Ogum, você é de Oxóssi, você é de Iemanjá. Se o jogo falou, também não vamos logo, você foi só lá, jogou uma vez e confirmou, não. Até para haver uma confirmação mais segura. Há o primeiro jogo e dali a uns 15 dias se repete mais um jogo. Se bateu tudo a mesma coisa do primeiro, ótimo, fechou. É só caminhar e começar a seguir o caminho.
Muito bem. Uma pergunta que não quer calar, que a gente sempre faz. Depois de que houveram muitas perseguições aos escravos e às suas religiões e os seus cultos africanos na época lá da escravatura no país, e que havia uma perseguição gigantesca com relação a esses cultos, surge, talvez por uma inteligência brilhante de alguém, surge então o tal do sincretismo, que acabou impondo aos católicos um cuidado maior, porque eles quebravam, né, os altares, os gongás, todos eles quebravam quando descobriam, né? Iam lá o padre e a polícia, isso é histórico, e quebravam. Depois do sincretismo, começou-se a misturar ou se associar em Ançã Santa Bárbara, Oxóssi a São Sebastião. Então eu queria perguntar à nossa autoridade aqui presente, Pai Marcelo de Oxóssi, como é que você vê esse sincretismo nos dias de hoje, né, entre os santos católicos e os chamados guias, ou também entendidos como orixás da Umbanda? Vai ser mais um pau. Eu não aceito. Não aceito. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. Deixa eu lhe interromper para dizer que eu prego isso, quem me conhece, Não, há pelo menos 20 anos. Até porque a gente nem falamos sobre isso em momento não nenhum, falamos, né? Antes. Não aceito. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge, em Ação, Santa Bárbara é Santa Bárbara, e acabou. Acabou. Tanto é que Santa Bárbara foi uma guerreira, não é? São Jorge foi um guerreiro na época romana, da Capadócia lá. Tem nada a ver com Ogum, que foi um orixá africano, entendeu? Da cultura iorubá. Porque se você for pegar... Ogum foi um guerreiro, realmente foi um guerreiro, mas de uma tribo africana. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Agora eu vou voltar na parte, o porquê. Também respeito. Essa parte eu respeito. Eu não aceito, não cultuo dessa maneira, mas eu respeito o porquê. O porquê que fizeram, tá? Te corrigindo, na época da escravatura, quando os escravos chegaram ao Brasil, que trouxeram os seus deuses, os seus orixás, na verdade, eles não podiam cultuar, porque naquela época existia a Inquisição da Igreja Católica. E eles não quebravam o altar, tá? Eram decapitados. A Igreja Católica mandava decapitar, porque quem mandava era a Igreja Católica, entendeu? Então a maneira que os negros escravos conseguiram pelo menos poderem continuar cultuando, tá, os deuses deles, foi tentar se esconder atrás. Mas eles tinham consciência que Santa Bárbara não era em Ação. Eles tinham essa consciência. Então, isso eu entendo. Foi uma maneira que eles conseguiram inventar para continuar sem ser incomodado. Entendeu? Não porque quebrar, porque se fosse só quebrar não tinha problema. O problema é que eles sabiam que a Inquisição mandava, a Igreja Católica mandava, e se descobrisse que não era correspondente com aquilo que eles pregavam, que era o catolicismo, babou. Vamos cortar a cabeça ou queimar. E era isso que a Inquisição fazia. Então, na verdade, houve essa associação por causa disso. Os próprios negros decidiram associar para que não houvesse uma represália contra eles. Muito bem. Bem esclarecido, eu sonhei que um dia a gente podia dizer isso ao público. Agora eu vou mais fundo, quer dizer, na medida em que algumas coisas não podem ser reveladas pela nação, o Pai Marcelo me falou sobre isso, mas eu acho que eu devo insistir com algumas coisas, se não tiver resposta, muito bem. Por exemplo, há um termo muito usado, não sei exatamente pela Umbanda ou pelo Candomblé, que é a feitura, que é como se prepara o médium e tal. Como é que é o processo de se preparar um médium, um médium mesmo, né? Um cavalo, ou um incorporador,
um ativo elemento na nação dentro do trabalho do candomblé. Tá. Eu vou fazer o seguinte com você, irmãozinho. Eu não posso lhe dar os detalhes, preste atenção, mas eu vou da melhor forma. O iniciado. Quando se diz se iniciar, é raspar. É ser rapado para o orixá, tá? E dentro do candomblé, tá? Aquelas pessoas, os dirigentes sérios, nós praticamos da seguinte forma: rapar o orixá, se iniciar para o orixá, é nascer para uma nova vida, tá? É onde você passa de uma fase para outra. Sim. Quando você se inicia, você deixa de lado, para trás, esquece, morreu, foi enterrado. A tua vida, o teu mundo mundano. Aquela vida profana. Porque o orixá, na verdade, ele quer ver seus filhos felizes. Bem. Então, nasce para uma nova vida. A iniciação. Mas também a iniciação tem que se atentar muito bem, para ela não ser errônea. Porque hoje vivemos numa fase que eu acabei de dizer agora, que há o comércio dentro da religião. Não estou falando só do candomblé não, porque o comércio tem em todas. Tem no protestante, tem em todos. É verdade. Então, às vezes, as pessoas não esperam o momento certo. O orixá, ele é muito cauteloso com tudo que corresponde a ele. Então, o orixá em si próprio, ele já determina que tudo tem o seu tempo. Então, o fato de você entrar para a religião, para o candomblé, não quer dizer que você tem que imediatamente entrar, se iniciar, raspar. Não. Você passa por um processo. Sim. De adaptação, conhecimento, aprendizagem, para depois você entrar na fase iniciação. Porque quando você chega, que nós chamamos os que chegam, tá? São abiãs. Os iniciados são yaôs. Os abiãs são aqueles que vieram o diamante bruto. E ele começa pelo processo de lapidação. Para ir a yaô, que é a fase final, mas ainda corre mais 7 anos. Para quando completar 7 anos do seu ciclo, fechando, até... Fechou o seu ciclo com 7 anos e assim mesmo, se ele estiver apto, que ele vai receber o seu cargo de zelador, de zeladora, para ele também abrir a sua casa e dar continuidade àquilo tudo que ele aprendeu naquele axé que ele ficou 7 anos. Entendeu? É assim que funciona. Agora, tem os níveis, segredos de Roncó, que chamamos de Roncó, nível de segredos, mistérios, os rituais. Isso realmente é fechado. É lá dentro, é segredo, que nem o próprio iniciado que participou, ele não pode levar para fora, e até as pessoas que participam para ajudar a iniciar aquele iniciado são limitadas e escolhidas a dedo. Muito bom, muito bem esclarecido, e a grande maioria não sabia disso. Pergunta também, que não quer calar, muito interessante. São 29 anos de nação, Babalorixá, Pai Marcelo de Oxóssi, do Abaçá de Oxóssi, responsável pelo Abaçá de Oxóssi. Como é que foi a tua entrada? Quando é que você sentiu? Como é que foi o toque que você recebeu da espiritualidade para dizer, é por esse caminho que eu vou, Pai Marcelo? Há 29 anos. Eu venho de uma linhagem, tá? O meu irmão, meu falecido irmão, que seria o mais velho de todos, ele era zelador. Ele era. E eu nunca fui muito de me envolver. Até quando eu era moleque, 8 anos de idade, 9 anos, então... Mas eu sempre ia lá bisoiar, ver o que estava acontecendo, aquela coisa de criança. E logo depois que meu irmão faleceu, eu estava com meus 9 anos, eu comecei a ter problemas. Problemas de saúde, sabe? Entre outras coisas.
E foi-se procurar saber o que estava acontecendo e disseram que eu é que estava herdando. Ou seja, a continuidade dele, né, a missão dele, que eu estava sendo um dos herdeiros de ancestralidade. E passou essa responsabilidade. Eu, no momento, não queria, tal, porque era criança, não queria saber. E ali foi aquela deficiência, entendeu? Até que não teve mais jeito, eu tive que... E te digo, me encontrei na religião, me encontrei. Não tenho que reclamar da minha religião, não tenho que reclamar dos meus orixás, dos deuses, tá? Não tenho que reclamar, porque me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Melhor em respeitar o ser humano, melhor em respeitar a minha família, que é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, respeitar minha família, os meus filhos carnais. Porque me ensinando a respeitar meus filhos carnais, me ensinaram a respeitar os meus filhos espirituais. Então, eu não tenho. Eu me encontrei dentro da religião. E para mim, isso é ótimo. Para vocês verem, nós estamos aqui conversando com o pai Marcelo de Oxóssi e já na retazinha final, aquelas perguntas que não sei se talvez os bons guias ou os bons orixás nos catucam para fazer. Dá os catuques, dá os catuques. Dá uns catuques, não dão? Pois é, eu também tomo esses catuques de vez em quando. Um deles é o seguinte, pai Marcelo, o Marcelo diante de mim, meu irmão Marcelo, ele é casado, ele tem 4 filhos, daqui a pouco está tendo o seu primeiro neto, que ele já disse, está na ansiedade positiva de ter um primeiro neto. E é um cara que dá um duro danado, porque ele tem uma pequena distribuição de bebidas e que a gente sabe o trabalho que é. Mas a pergunta é um pouco mais provocativa, porque há algumas pessoas que sustentam que as pessoas devam viver monetariamente da religião. E me parece que essa nunca foi a sua estrada. A sua estrada foi de batalhar pelo seu sustento e dos seus 4 filhos e da sua esposa e do seu negócio em que o trabalho não é leve, sem que isso jamais atrapalhasse o seu trabalho junto à nação. Qual é a tua opinião sobre isso, pai Marcelo de Oxóssi? Cada um tem que acordar às 5 da manhã e trabalhar como eu faço. Simples, é fato. É fato. E tem gente que não gosta muito disso, não, né? Nação. Tem muita gente que não gosta, tá? Não é só na nação, não. A nível espiritual, a nível de qualquer religião, tá? É o que eu falei antes, que visa muito isso, tá? Eu tenho a minha seguinte política, um templo, uma casa de caridade, seja ele uma igreja, um centro espírita, uma roça de candomblé, precisa de ajuda, ela precisa se manter. Tá? Porque paga luz, paga um telefone, paga uma água, e N coisas, obra para fazer, mas não viver daquilo, não explorar. Pronto. Só isso. Agora, há irmãozinhos, vou até dizer assim, irmãozinhos, sabe? Que acorda às 9 da manhã e fica ali rezando para aparecer o primeiro cliente, para ele poder ter o dinheiro para comprar o pão dele, para ele tomar café. Tá? E eu não sou assim, eu não aceito isso. Eu acho que, sabe, vamos se cobrar? Precisa ser cobrado. Uma mensalidade, você vai ali, um jogo você cobra, mas dali você fazer daquilo o teu sustento, o seu modo de vida, o seu trabalho? Não. Religião é religião, trabalho é trabalho. Eu nunca ouvi falar, então... Então eu vou fechar meu depósito de bebida, vou fechar meu depósito de doce e vou trabalhar como pai de santo. Pronto. Vou ganhar muito mais. Não aceito. A ocasião faz o ladrão, a ocasião faz o charlatão. Eu não aceito. E eu sou muito criticado por causa disso. Essa historinha de vamos viver. Tá? Vamos viver do ebó, vamos viver do jogo, vamos viver da consulta, vamos viver da feitura. Não aceito. Tá?
Não sou contra que seja cobrado. Há necessidade, porque como é que vamos bater uma laje? Como é que vamos embolsar uma parede? Tá? Mas eu te garanto que se para embolsar uma parede você vai gastar R$ 100, se você precisar de conseguir os R$ 100 para embolsar e ainda mais os 300, 500 para se sustentar, sai por 600. Sai muito mais caro. Entendeu? Então é melhor, você vai trabalhar, você se sustenta, não deve favor a ninguém, não deve nada a ninguém e nem satisfação a ninguém. Pronto. Se todo zelador agisse assim, não só todo zelador, mas todo dirigente, seja de qualquer denominação religiosa. Eu não tenho salário, nem no meu trabalho eu não tenho. Meus filhos têm, que trabalham comigo, eles têm, mas eu não tenho. Tá? Eu não tenho carro, mas meus filhos têm moto, têm a necessidade deles. Então eu trabalho para os meus filhos, trabalho para a minha vida, trabalho para a minha família e trabalho também para o meu orixá. Então se cada um fizesse isso, seria muito gostosinho, seria uma delícia. Não, mas deixando bem claro que eu não digo que não tem que se cobrar. Claro. Tem que se cobrar. Até porque se nós precisarmos passar uma vela, pegar uma vela para acender para uma pessoa, o dono da barraca ele não vai dar a vela de graça. Ele vai te cobrar. A verdade é essa. Mas não abusivamente no ato de exploração. Claro. De querer tirar e se aproveitar da necessidade, do desespero e da fé que a pessoa tem. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso papo de hoje com o Pai Marcelo de Oxóssi. Eu queria então, Pai Marcelo, que ali, agora você pode, olhando para a nossa câmera ali, dizer onde é que você está situado, o nome da tua casa, o seu endereço, o seu Facebook, o seu site, enfim, telefone, que isso depois vai ser colocado como geração de caracteres, mas eu queria que você dissesse onde é que o povo que vai nos ver pode encontrar e falar com você. Meus contatos. Primeiro que o Axé de Oxóssi, que é o Abaçá de Oxóssi, fica em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Miguel Couto, Nova Iguaçu. E Rio de Janeiro. O telefone prefixo 21 2694 6042. Celular 997 021791, com prefixo 21 também. E quem quiser também me conhecer, quer conhecer a religião? Vai lá no meu Facebook, me adiciona no Facebook, que o meu Facebook ele é voltado só para a religião. Como é que é o seu Facebook lá? É Marcelo Chossi. Marcelo Chossi, não tem o O, X-O-S-S-I. não tem o O, porque em vez de ser Oxóssi, ele é Chossi. X-O-S-S-I. Isso. Muito bem. Pedido de amizade, ali você pode entrar, ali eu explico tudo sobre a religião, como o significado da religião na nossa vida. Ali vocês vão descobrir tudo, saber quem é. Quem é o Pai Marcelo de Oxóssi vai saber o que é a religião, na verdade, para desmistificar um pouco da maneira que colocam. Muito bem. Para a gente fechar com chave de ouro, eu não podia deixar de lhe perguntar isso, embora essa pergunta eu já saiba qual seria a sua resposta, mas eu vou perguntar para que isso fique registrado. A gente tem visto por aí atitudes violentas que nos remete à chamada Santa Inquisição. A gente tem visto em alguns lugares uma perseguição ao povo do candomblé ou ao povo da Umbanda, da parte de vários segmentos religiosos que eu não vou aqui enumerá-los porque o povo que nos assiste sabe disso. Como é que você vê esse momento dessa discriminação, desse preconceito religioso que impera num país aparentemente laico? Um país, né, aparentemente laico, tá? Não sou a favor, sou contra, já passei por isso. A minha casa, que é o Axé de Oxóssi, já foi invadido por evangélicos.
Já foi invadido, já foi quebrado, quebrado entre aspas. Porque até que não deu tempo, porque eles foram tão burros que chegaram num dia que estava tendo uma sessão. E os próprios frequentadores tomaram a frente, mas eu não me calei. 1 ano e 8 meses. Foram 3. Cada um tirou de cadeia. Cada um. Eu levei para frente. No mesmo dia foi chamada a polícia, conseguimos segurar, o pessoal conseguiu segurar, 2 conseguiram fugir, e aí, mas aí a polícia chegou, a polícia civil, e vou te falar que nesses atos dão uma atenção, pelo menos para mim, deram uma atenção muito boa, tá? Fui para o Ministério Público de Nova Iguaçu. Respeitou a lei, né? Respeitou não, foi, sabe, aquela atenção e agiu tudo com agilidade rápida. O promotor, que eu lembro como hoje, doutor Jorge, ele pediu, ele não pedia nada, ele só pediu cadeia e o conserto dos danos que foram causados. E eles eram evangélicos. Pagaram os meus danos e ficaram. Cada um tirou 1 ano e 8 meses. Entendeu? Não deu um total de 8 anos, porque tiraram, acho que foi 1 ano e 3 meses, e 5 meses acho que eles pagaram em ajuda Trabalhos voluntários, comunitários. Que botaram, o juiz na época deu para eles os outros 5 meses restantes para eles cumprirem. Mas, e moram próximo. E hoje eu me sinto satisfeito, o meu ego hoje, porque eu passo por eles na rua, e hoje eles passam por mim. Boa noite, São Marcelo. Bom dia, seu Marcelo. Tem sempre 2 caminhos para a gente aprender, né? Ou a gente vai pelo conhecimento, ou a gente vai pela dor, que é o sofrimento. E 9 entre 10 estrelas têm preferido, né, os caminhos da lei, as sanções da lei. Pai Marcelo de Oxóssi, nós estamos profundamente gratos e honrados com a sua presença, uma vez que os estúdios em que gravamos o Ideia Livre fazem parte do GEIDE, que é o Grupo Espírita Irmão Demétrios, onde nós trabalhamos e aqui fundamos há 30 anos. Eu queria passar às suas mãos a nossa humilde lembrança, que são os 2 livros que nós escrevemos, sendo que o primeiro, Verde, tem um pouco a história do GEIDE, como é que nós fundamos, de onde a gente veio, o que a gente fez, e agradecer a sua honrosa presença, a sua honrosa participação, o papo agradável, com conhecimento, descontraído. O pai Marcelo de Oxóssi, ele é uma pessoa simples, ele mesmo se mostrou humilde. Quero agradecer ao Frederico Lago, nosso querido irmão, que também é da nação, que veio trazendo o pai Marcelo. O pai Marcelo vem de Nova Iguaçu até aqui, ao estúdio na Ilha do Governador, e não tem carro. Vocês podem imaginar, um babalorixá. Para vocês verem o que a gente procura passar, o que está no ar nas ideias subliminares. Assim, eu deixo para o senhor, mais uma vez agradecendo a honrosa presença, pedindo a sua bênção e aos seus orixás, pedindo a proteção para essa nossa casa, porque nós temos essa humildade. A sua presença já traz isso, que nos honra. Deixar, então, para as suas palavras finais e as suas despedidas do nosso programa. Eu que agradeço o espaço, agradeço de coração, mas de coração mesmo, tá? E que meu pai Oxóssi, ao senhor, aos meninos ali, possa abençoar rica e abundantemente vocês, tá? Com muita alegria, com muita felicidade e com discernimento. Tá? E dizer para todo mundo que vai assistir esse vídeo, tem dúvidas, quer conhecer o candomblé, quer conhecer um pouco da Umbanda, pode me procurar. Pode me procurar. Estou aberto para isso. A minha missão, ajudar a ensinar a religião certa e correta. Só isso. A nossa saudação a nossa saudação ao Oxóssi, nosso agradecimento, e dizer para vocês que as ideias livres estão pelo ar
e nós vamos buscá-las. Porque toda quinta-feira, ao meio-dia, nós estamos no ar pelo Jeide TV, canal do YouTube, e aí você pode se inscrever, você pode divulgar, porque essas divulgações esclarecem a muita gente. A mim, pelo menos, esclareceram muito. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá e axé para todos.